Ai, fique tranquilo, Gão, que ele é da FIFA. Ô, Léo, mas até que com o Cruzeiro ele não teve polêmica, não. Ele teve polêmica foi naquele jogo lá entre Atlético e quem, Fael? Foi Atlético e Corinthians. Isso. Eu tô achando curioso o Braulio no VAR. Aí Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Porque o Braulio ele tem umas decisões, pelo amor de Deus. Acho que a condição do Braulio é uma condição de interpretação. Isso é o que realmente me incomoda nessa condição. Mas foi aquele negócio. Eu também dei uma cornetada no juiz do último jogo do Cruzeiro e Grêmio, porque ele tinha expulsado o Marlon o ano passado, acho que foi ano passado, no jogo contra o São Paulo, por ele ter mostrado indignação e ter dado um soco no vento. Um negócio absurdo, agrediu o vento. Onde é que você viu um negócio desse, mostrar indignação? Enfim, e aí ele foi bem na partida, muito bem na partida, tanto que ele usa bem o VAR, tem boas interpretações ali. Só não concordei muito com o cartão amarelo que ele deu pro Kaique, porque eu acho que foi uma jogada que os dois jogadores buscaram contato, mas sempre vai ficar desfavorecido o jogador que está na defesa, Leopoldo. E agora o Cruzeiro, hein? Vai enfrentar o Gão. O Fluminense está empolgado, né? Semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. E vai enfrentar tabus também. Conta pra nós, Vitor. Quebrar tabus. O Cruzeiro virou mestre nisso neste brasileiro. Já foram 2 antes mesmo do turno acabar. Contra o Flamengo, a Raposa não vencia o rival em Minas Gerais há quase 10 anos. Em maio, derrotou o rubro-negro por 2-1 no Gigante da Pampulha. 4 rodadas depois, outro tabu quebrado. Dessa vez contra o Palmeiras. O time celeste não derrotava a equipe paulista desde agosto de 2018. Também no Mineirão, mais uma vitória por 2-1. Hoje à noite, no Maracanã, o Cruzeiro tem a missão de encerrar outro longo jejum. Desde a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014, o time celeste jogou por lá 22 vezes. Conseguiu só uma vitória em 2018. Depois disso, 6 empates e 15 derrotas. E o maior algoz é justamente o adversário da vez. Contra o Fluminense, a Raposa tem um retrospecto complicado. 11 confrontos, 8 derrotas e 3 empates. Nenhuma vitória. Cada jogo tem sempre a sua história, em que a gente tem que analisar um Fluminense que tem um efetivo de grande qualidade, como mostrou agora no Campeonato do Mundo, um Fluminense que há 2 anos ganhou a Libertadores, que tem um treinador também dos melhores treinadores brasileiros e que mostrou também toda a sua qualidade neste Campeonato do Mundo. E nós temos do nosso lado o Cruzeiro, que em todos os jogos vai ter a ambição de procurar o resultado e ser competitivo. Para este jogo, o técnico Leonardo Jardim tem dor de cabeça. Titular absoluto, lateral esquerdo Kaique está suspenso. A opção mais direta seria o jovem Cauã Prats, mas só aos 16 anos pode não ser titular logo de cara. Por isso, o treinador tem a opção de improvisar. O lateral William pode ganhar a chance e o Fagner ser usado na posição de origem. O zagueiro Vidalba corre por fora nessa disputa. Por outro lado, o meia Eduardo volta a ficar à disposição. O jogador recebeu o cartão vermelho contra o Vitória e não jogou diante do Grêmio no último domingo. A gente ir para o Maracanã sabendo que é um jogo difícil, mas eu creio que com a qualidade de todos, bem focado, a gente pode sim conquistar um bom resultado lá. Agora o desafio é escrever um novo capítulo. Para manter a boa fase, quebrar mais uma vez esses tabus incômodos e ser o líder do brasileiro. O Fluminense é um adversário indigesto lá, é verdade. Mas aqui no Mineirão a coisa dá uma equilibrada, sabe? E foi o próprio Fluminense que me deu um estalo o ano passado, quando eles vêm jogar aqui contra o Cruzeiro, tomam uma taca do Cruzeiro aqui no Mineirão, naquele time do Seabra ainda. E aí depois, quando o Fernando Diniz vem pra cá, começa aquele mesmo joguinho que eu vi o Fluminense perder pro Cruzeiro. E eu ficava assim, gente, eu vou torcer pra dar certo, mas eu acho muito difícil e bem complicado. Tabus foram feitos pra ser quebrados. Eu arriscaria o Cauã Prats também, daqui a pouco eu falo sobre isso na escalação. E a rodada foi favorável, né? Foi favorável. E com isso, a Carina Pereira tá super feliz com a fase do Cruzeiro e vai trazer... Maracanã, Rio de Janeiro. E os últimos preparativos estão aí na telinha para você conferir, Gão. Ô, Léo, é uma semana importantíssima para o Cruzeiro, onde a gente pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo com alguns adversários estando com
um jogo a menos, temos um desfalque importante, que eu falo na escalação, mas eu acho que o importante é o Cruzeiro ir com tranquilidade para esse jogo com o Fluminense, porque ele fez o seu papel até aqui. Todos os times que tiveram dificuldade no Campeonato Brasileiro, que enfrentaram o Cruzeiro e foram goleados. O caso do Sport, por exemplo, que está com 3 pontos. O Grêmio, que perdeu para o Cruzeiro, depois perdeu também na Copa Sul-Americana. Tem adversários na parte de baixo da tabela, que o Cruzeiro fez o seu papel. E acho que isso que é, sem dúvida nenhuma, o importante, principalmente pela filosofia de trabalho do Leonardo Jardim, muito observador, e também mapeou jogador por jogador e colocou neles, viu neles, essa oportunidade de repente melhorar essa performance física. Aqueles que não se identificaram, meu amigo, ó, porta da rua, serventia da casa, Leopoldo Siqueira. Vamos à escalação. Isso aí, manda ver. E aqui estamos. Vamos de Cássio, Fabrício Bruno, Vidalba. Vamos observar bem hoje, porque o William saiu no último jogo e o Fagner foi quem entrou no lugar dele. Eu escalei o William, mas coloquei o Fagner aqui, nesse momento aqui, para poder ser a possibilidade de substituição. Na lateral esquerda, muita gente tem pensado no seguinte, de jogar o Vidalba para a lateral esquerda e colocar o Jonatas Jesus aqui na defesa. Concordo não. Eu acho que nós temos que colocar o Coan Prats, aproveitar esse momento do garoto, já jogou Copa Sul-Americana, já foi aproveitado pelo Leonardo Jardim, mostrou que tem condições, eu daria moral pro garoto. Vamos de Lucas Romero e Lucas Silva, que é essa peça-chave, as duas peças-chave para essa transição aqui. E aqui na frente eu mantenho o Wanderson, o Matheus Pereira, o Christian e o Caio Jorge, esse time que enfrenta hoje o Fluminense. Dá oportunidade pro garoto. Manda pra jogo, Leonardo Jardim.